O estúdio do Folha News tem o privilégio de receber hoje o senhor Valdir Scalabrin, uma liderança de projeção em nossa sociedade, com participação no meio empresarial, no meio político e também no meio social. Seja bem-vindo, seu Valdir, uma honra recebê-lo. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para falarmos a respeito de festa, a Isso aí. respeito de baile, a respeito de alegria. E isso para nós é uma satisfação muito grande, porque participamos, sim, dos clubes ativamente por muitos e muitos anos e respaldamos a sociedade com bons eventos, bons bailes, carnaval, baile do chopp, enfim, festas e mais festas que nós participamos e que levamos junto conosco a nossa família sempre. Correto. Acompanhamos os nossos filhos e filhas por muitos e muitos eventos da sociedade lagoense. O senhor, como bem citou no início, participou e participa ainda de diversas atividades na área social de Lagoa Vermelha, a sua família da mesma forma. O que o senhor atribui hoje, vamos dizer assim, à extinção de eventos, por exemplo, como o baile de debutantes, o próprio baile do chopp, baile do suéter, o próprio carnaval, inclusive, esse ano, pela primeira vez, depois de muitas décadas, deixou de existir, não só no clube comercial, a Serra Lagoense já deixou também de realizar. Na sua visão geral, seu Valdir, o que está acontecendo? É estranho, tudo isso que você menciona é muito estranho, porque nós sabemos que os jovens hoje participam em diversas outras cidades de eventos como os que ocorriam em Lagoa Vermelha. Acredito que o que falta é iniciativa das diretorias e de programações de ambos os clubes, dos diversos clubes, destas festividades que outrora nós tínhamos. Você bem lembrou dos bailes de carnaval. Eu lembro também do baile de carnaval de inverno realizado pelo Lagoense. O baile do chopp. Eram todas atrações festivas que a nossa sociedade participava ativamente. Ao que me reporta isto é que falta iniciativa. Sabemos que a contratação de músicas, de conjuntos musicais, os valores são elevados. Sabemos que para se organizar um baile, uma festa, tem que se ter uma boa decoração. Mas eu acredito que a comunidade de Lagoa é carente e ela precisa destas festas. Nós precisamos de divertimentos. Não é possível que nós, para termos um divertimento, tenhamos que ir a Sananduva, a Passo Tapejar? Fundo, a Tapejara, a Vacaria, a Nova Prata, enfim, Ibiraiaras, todos os municípios aqui em volta. Eu acho que o que precisa são as diretorias dos clubes se reunirem e fazerem promoções pesadas, promoções boas, para que a comunidade realmente participe. Eu dou um pequeno exemplo. O Lagoense fez no mês de janeiro um coquetel dançante em que nós vendemos as mesas, que a comunidade que lá participou se divertiu à vontade. Uma promoção que começou cedo, 10 horas da noite, e terminou também cedo. E para minha surpresa, um casal a quem nós vendemos a mesa, ele, dias depois, encontrando comigo, me disse: Valdir, eu preciso, na próxima promoção do Lagoense, que aquela mesma mesa seja reservada para mim. E está reservada para ele numa eventual promoção no clube. Então, a gente nota que os casais e os jovens precisam deste divertimento, precisam do baile, precisam dessa maneira alegre de fazer exercício físico, né? Porque dançar é um exercício físico. Então, eu acho que nós temos a obrigação de promover.
Mas, seu Valdir, o senhor citou a questão dos clubes. Já também não há uma dificuldade de encontrar pessoas para que comandem esses clubes? Olha, a dificuldade é o afastamento dessas pessoas. O que eu noto é o seguinte: o casal que tem filhos, ele tem uma obrigação de respaldar os seus filhos na sociedade. Aí, estes casais, eles têm a obrigação de participar das diretorias. Mas ninguém quer ser presidente, mas ninguém quer ser secretário, ninguém. Eu fui presidente de clube, eu sou secretário de clube há uns 15 anos, mais ou menos, sei lá. Por quê? Mas os meus filhos já estão criados, mas eu acho que esta necessidade a comunidade tem que enfrentar, não adianta nós fugirmos. Ninguém quer ser prefeito, ninguém quer ser vereador, ninguém quer ser presidente do clube. Não, nós temos que encarar. Cada um tem que encarar a sociedade. E aí a presidência da Banff, a presidência da Associação dos Motoristas, do CTG, do Comercial, do Lagoense e de tantas outras entidades esportivas que nós temos na cidade, o Auriverde, a Portuguesa, o Santos, são todas, o Vasco da Gama, são todas entidades. Como é que se mantém hoje a ABB, que nós tínhamos 90, 100 funcionários no Banco do Brasil que mantinham a ABB? Hoje tem 8, 10 funcionários para manter aquela entidade que é uma bela entidade, como são as outras todas, né? Então, as pessoas da comunidade têm que encarar isso de frente e têm que dizer: eu quero ser alguma coisa dentro da sociedade para mim, para os meus amigos, para as famílias dos meus amigos, enfim, para a sociedade lagoa e da região. Seu Valdir, o senhor como participou de vários eventos sociais, quando jovem, inclusive, em Lagoa Vermelha, qual é o diferencial do jovem da sua época e na sua percepção hoje, o jovem de 2025, isso também não está contribuindo para que esses eventos, essas festas deixem de ser realizadas? Olha, na minha época de jovem, a gente ia ao baile para dançar, Namorar? namorar. E desse namoro você constituía a tua família. Foi o que aconteceu comigo. A gente bebia Cuba Libre, que era Pepsi Cola e Romerino, na época, bebia, mas ninguém ficava em volta do salão com o copo na mão sem dançar. Ninguém parava ali naqueles locais, nem era permitido parar. Quer beber? Não tem mesa? Tu vai lá na copa. Nós íamos para dançar. E os bailes eram para dançar. E a gente dançava. Hoje eu vejo o jovem afastado, homem para um lado, mulher para o outro. Não. A função do baile, a função da alegria é exatamente essa, este início de namoro para uma futura família. Então tem que incentivar, com certeza tem que incentivar. Então na minha época a gente ia para dançar. E lembro, por exemplo, quando o Comercial, ele era ainda clube, o antigo Cruzeiro, que o Comercial começou a construir ao lado da igreja, que o carnaval do Comercial foi na antiga Chevrolet ali do Jordão de Sanson, hoje Secretaria da Fazenda. Benjamin Constant ao lado do Rainha da Paz. Ali foram realizados carnavais enquanto o Comercial. Então não tinha o porquê de não fazer, eles arrumavam maneiras de fazer a festa, mesmo não tendo o local não era próprio, era uma oficina mecânica. E ali naquela oficina mecânica foram realizados 2 carnavais em 2 anos. Então eu acho que esta vontade tem que ser da diretoria, tem que ser da comunidade. Eu quero baile, eu quero me divertir, eu quero ter uma reunião dançante. Nós tínhamos reuniões dançantes na entrada do Comercial. Ali tinha a secretaria
da Fazenda do Estado e tinha a associação comercial que tem até hoje. E no fundo ali tinha uma sala maior, onde que subiam as escadas para o clube, era diferente. Neste espaço, após o cinema do Guaracá, a gente ia para aquele local e ali era uma boate e tinha 30, 40 mesas mais ou menos, que era disponibilizada aos associados e pagantes, enfim, e nós fazíamos reuniões dançantes ali. No Lagoense é a mesma coisa, nós tínhamos a boate do Lagoense que era festiva, e a boate do Lagoense ela começava 4 da tarde até 8 da noite, aonde é ali o saguão ali de entrada, antes do salão, ali era uma boate do Lagoense na época. E os jovens iam e se divertiam naquele local. Então, o que está precisando? É incentivo das diretorias. Hoje nós temos 8, 10 bandas de rock. Por que essas bandas de rock não tomam conta deste espaço que é uma necessidade e fazem as suas atividades, fazem as suas apresentações, mas oportunizando ao jovem dançar o rock? Por que não isso? Está disponível. Os clubes, com certeza, tanto comercial como lagoense, se disponibilizam a estas bandas para que isso aí seja realizado. Eu estou falando mais em nome do Lagoense, mas tenho certeza que a diretoria do comercial também receberia Até porque o essas senhor bandas. participou também do comercial. Com certeza. Então a gente sabe que se estas bandas de Lagoa se prontificarem, vamos imaginar de 15 em 15 dias, de 40 em 40 dias, fazer uma reunião, 3 bandas reúnem lá, eles se apresentam para que a comunidade jovem participe destes eventos sociais, que seria reunião dançante rock de Lagoa. Garanto que isso aí bem difundido, bem divulgado, viria, participaria a comunidade de Lagoa, e da região também viriam pessoas e casais para dançarem o rock de Lagoa. Seu Valdir, além das iniciativas que o senhor está sugerindo dos clubes sociais de nossa cidade e esportivos também, o senhor não vê também a questão de outros setores da cidade, da comunidade, também incentivar a realização desses eventos, por exemplo, o comércio, aquelas pessoas que de forma indireta ou diretamente se beneficiam com essas festas, o próprio envolvimento do Departamento de Turismo do Poder Público Municipal? O senhor tem uma visão a respeito disso? Bem lembrado. Essa questão do comércio, eu lembro aqui da dona Clícia Comiran, da dona Alice Mota Douzan, da dona Diomira Sanson, que eu lembro agora, e Caso Omega. me perdoem se esqueço, né? Casa Omega do Wilson Giglioli, dos alfaiates, das costureiras, dos costureiros, dos salões de beleza, que incentivavam, eu lembro muito bem, e hoje eu não noto assim um interesse do comércio. Porque se você fizer um baile, se você fizer um carnaval, o comércio vai estar envolvido. A pessoa vai precisar de comprar um sapato, um vestido, uma gravata, o salão de beleza, o próprio barbeiro, o salão para os homens. Enfim, todo este envolvimento do comércio é necessário. E lembro também que o comércio participava em muitos concursos de beleza que nós tínhamos na cidade, e aí o comércio tinha um interesse em proporcionar brindes, prêmios para os participantes. Então, todo este envolvimento do comércio é interessante, porque ele é beneficiado, ele vai ter a venda de vestido, de tecido e de tantas outras, de tantos outros objetos, né? Até próprio de essas questões de beleza, dos salões de beleza, né, que eu já falei. Que movimenta, né? Que vai movimentar. Então, tem este envolvimento comercial, com certeza, com certeza.
Outro detalhe, não sei se o senhor concorda, muitos comentam que a mudança de comportamento, a perda de interesse por essas festas, estaria sendo ocasionado através das redes sociais, que estão ocupando cada vez mais o espaço, inclusive dentro das famílias. O senhor concorda que isso também tem contribuído? Eu não utilizo muito essa questão de rede social, porque já a minha idade não está muito lá. Mas convive Mas com os não, eu netos, sei sim, com bisnetos. certeza. Eu não acredito que isto aí seja um empecilho. Eu acredito que a sociedade, as diretorias terão que utilizar as redes sociais para convidar os jovens e os casais, enfim, para participar dos seus eventos. E isto eu acho uma necessidade. E nós realmente, os pais, vão ter que verificar essa questão do jovem ficar muito tempo vinculado à rede social. Eu acho isto aí um despropósito. E é público e notório que está acontecendo Isso isso. ocorre, infelizmente ocorre. Eu acho que mas vai pôr limite. Eu acho que tem que ter limite. Para tudo tem limite. Você, para ter uma arma, você tem que ter uma autorização da polícia. Para você ter o celular, você tem que ter um limite. Eu vou utilizar o celular 1 hora, vou parar 10 horas, vou utilizar meia hora. Eu acho que tem que ter este controle da própria pessoa, porque o que eu noto é o seguinte: se eu estiver no local onde estejam 8, 10 jovens, os 8, 10 estão com o telefone e todos estão vinculados. Se você chegar ali e quiser falar com algum, você não vai conseguir falar com ele, a não ser que você tire o telefone. Então, isso aí é preocupante. Preocupa, a mim me preocupa. Eu criei os meus filhos com limite, mas noto que as netas eu já não tenho limite e o bisneto muito pior. Então, nós temos que tomar este cuidado com o celular, porque muitos vão deixar de ir numa reunião dançante sadia para ficar vinculado a um telefone, às vezes num sábado à noite, a noite toda com o celular. Na rede Isso, social, isso é um despropósito, né? certo? Preocupa, preocupa. Preocupa. Seu Valdir, e também a respeito dessas ausências de festas que estão, de certa forma, se extinguindo, o comportamento das famílias hoje não estão também contribuindo para isso? Como que eu vou me posicionar nessa questão comportamental de cada família, Porque o né? senhor viveu épocas Eu, distintas, antes da rede eu social, antes da tecnologia, era um outro tipo de comportamento nas famílias. Todos nós sabemos que mudou bastante isso. O que que eu vou te dizer, Marcos e comunidade lagoense? Eu vivi numa época em que a gente participava dos clubes junto com os filhos e sempre junto com os filhos. Mas ficou lá olhando os filhos. Não, não fiquei olhando. Eu fiquei também me divertindo. Os filhos estavam juntos, eles estavam dançando e eu também estava dançando com a minha esposa. Às vezes o filho pedia para ir a Sananduva num baile. Chave do carro, ele ia a Sananduva, a gente fazia aquelas recomendações naturais, mas às vezes eu e a minha esposa também íamos no mesmo baile. Mas tu foi olhar o filho? Não, não fui, eu fui me divertir. Você tem um bom baile em Sananduva, em Vacaria? Eu também ia. Só que eles às vezes não sabiam, a gente se encontrava no baile. Por quê? Porque nós não queríamos era estragar o baile dele. O meu pai e minha mãe vieram atrás de mim. Pelo amor de Deus, o que é isso? Os meus filhos criaram com asas para o mundo. Mas eu e minha esposa, nós nos divertimos e muito. Sempre que nós pudemos participar de baile, nós estávamos no baile. Carnaval. Quando nós morávamos em São Paulo, nós saímos de lá de São Paulo, às vezes viajávamos a noite toda, chegávamos aqui, aí ficava nos bailes, nos 4 bailes e nos 2 matinés, depois voltava para São Paulo. Mas vínhamos o quê? Vínhamos nos divertir. Enfrentávamos aí 1.000 quilômetros para vir, 1.000 para voltar, mas estávamos participando dos carnavais de Lagoa Vermelha. Isso por muitos anos. Sim. Então, a família tem que estar junto, a família tem que convidar os seus filhos a participar destes eventos.
Senão, a sociedade morre. Certo. Infelizmente, morre. Seu Valdir, e os clubes, enfim, as entidades, não falta um diálogo com as novas gerações para saber realmente que tipo de festas eles desejam? Ou o senhor acha que isso é exagero? Não é exagero de forma alguma. O que nós precisamos é de jovens dentro das diretorias. Só que nós não conseguimos montar totalmente as diretorias. É um desafio. O número de sócios que tem hoje os clubes está diminuindo cada vez mais. E como é que você vai manter estas entidades com pouca arrecadação e sem condições de você se propor a fazer um evento aonde você vai ter gastos de música, de decoração, de iluminação, enfim, todos os gastos, sem saber efetivamente que a sociedade vai te dar o respaldo para aquele evento. Então, isto aí é um desafio das diretorias atuais. Aí você não encontra pessoas que queiram assumir. Eu falo hoje mais pelo lagoense que eu sei. Nós estamos com uma diretoria formada, estamos tocando, nós temos agora na próxima segunda-feira eleição para a nova diretoria e vamos dar sequência. Se assim os associados desejarem, nós vamos dar sequência na continuidade dos trabalhos que a gente vem fazendo. Mas não é fácil de você desenrolar essas atividades. Nós temos dois patrimônios, que é aqui na Benjamin Constant e na Oliveira, mas nós temos que manter esses patrimônios. E isso aí, se não tiver associado, se não tiver participante, como é que nós vamos manter? Então, é muito difícil, né? Agora, queremos que os jovens venham, queremos que os jovens participem, que assumam as diretorias, que assumam os eventos, com certeza. Se a gente for pensar nessa questão de eventos, nós temos baile, nós temos reunião dançante, nós temos a quem convidar. Aí nós temos as festas de formatura que os clubes estão disponíveis. Nós temos as festas de casamento, os clubes estão disponíveis. As festas de aniversário de 15 anos, que poucas hoje são feitas, e quantas festas de 15 anos se realizavam nos clubes sociais de Lagoa? E aí o jovem participava. Então, o que falta são outras promoções. Para envolver. Vamos imaginar uma festa de formatura, um baile da União Lagoense de Estudantes e tantas outras entidades que podem chegar nas diretorias dos clubes. Eu tenho certeza que os clubes estarão abertos para receber estes jovens todos, estudantes, pessoal da indústria que quer fazer um baile de uma associação, de um sindicato. Nós estamos abertos. Nós não estamos com as portas fechadas, nenhum clube está com a porta fechada para essas entidades todas que querem realizar uma promoção. Se faz um baile, por que não? E aí vem o jovem, vem os pais dos jovens, e são funcionários de empresas que podem participar, estudantes que podem participar. Essa turma toda nós temos que trazer à sociedade. Seu Valdir, o senhor estava agora comentando, eu me recordo, em épocas passadas, os bailes de debutantes, talvez na década de 90 foi ainda o auge do baile de debutantes, e depois no início dos anos 2000 começou, vamos dizer assim, a decair pela participação das meninas moças, que se dizia. E o que se notava com essa decadência é que elas, de certa forma, as meninas que participavam desses bailes de debutantes, preferiam viajar do que propriamente dito, participarem dessa festa. Isso também não é uma mudança de comportamento e que é avalizada pelas famílias? Como eu vou te dizer, é uma escolha, né? E que contribuiu para o Isso término. aí foi uma escolha. E eu fiquei muito sentido nessa questão quando eu vejo que no CTG Alexandre Pato, o baile da Prenda Jovem, Também, 10 jovens
que debutaram e estão somente 4 de Lagoa Vermelha. Bem lembrado. Então, são coisas que preocupam, né? E realmente, o que que acontece? O custo de um baile de debutante, acredito que esteja elevado. E aí a escolha é viajo ou faço ou participo do baile. Aí é uma escolha da família. Mas eu acho que pode-se fazer tanto o baile de debutante como a viagem sem muito problema, desde que o baile de debutante não fique tão caro como os últimos bailes da década do último século, do século passado, É o último milênio. do século passado. Então, as coisas começaram a ficar muito elevadas nos custos para o baile e aí o pessoal começou a fugir do baile. Eu acho que nós vamos ter que voltar desde os primórdios ali, com os valores, né, não tão elevados, desde música, de conjuntos musicais mais em conta, decoração mais simples, vestidos não tão sofisticados, né? Glamurosos. Para que se volte aos bailes debutantes. Claro que as viagens, elas... E, a bem da verdade, seu Valdir, o senhor podia nos contar rapidamente o que significava para um pai, para uma mãe, a filha debutar em Lagoa Vermelha? É um momento de alegria, um momento ímpar, né? Que você está apresentando a tua filha de 15 anos à sociedade. Aí eu te pergunto, Marcos, quantos casais que vieram naquela época apresentar as suas filhas em Lagoa Vermelha, vindo dos municípios da região, vindo da capital, vindo muitas vezes fora do estado, trazer a sua filha para apresentar à sociedade em Lagoa Vermelha. É um momento ímpar. O pai e a mãe que estão apresentando a filha debutando na sociedade de Lagoa Vermelha era fantástico, era uma alegria. Não tem, Imensurável. não tem palavras assim para a gente traduzir todo o amor e o carinho que a gente tem pela filha em ser apresentada à sociedade de Lagoa Vermelha. E as escolas hoje têm participação, podem influenciar talvez para a retomada desses eventos? Eu acredito que sim, porque as escolas também, elas vejam os bailes de formatura, quantos bailes de formatura que nós tínhamos em outras épocas e quantos bailes de formatura nós temos hoje. Inclusive para arrecadação. Se fazia bailes, se fazia reuniões dançantes para arrecadação àquela turma que ia se formar. Sim. Era lucrativo. Tu faz a festa, tu lucra e depois eles, com aquele lucro, aí eles tinham outras atividades, ou era uma viagem, até a viagem proporcionava viagens para eles. Fazendo o quê? Reunião dançante e baile. E os clubes estão aí à disposição para isso. Seria uma retomada. É uma retomada, sim, os bailes de estudantes, desses formandos que vão se formar nesses níveis, técnico agrícola, o estadual, enfim, todos os colégios aí, o Francisco Argenta, Polivalente, o Kennedy, enfim, as escolas do município poderão organizar essas festas e os clubes estão de portas abertas para receber os jovens e para receber os jovens na festa e nas suas diretorias, pode ter certeza. Antes dos bailes de debutantes que terminaram em Lagoa Vermelha, nós tínhamos também o baile do chopp. E o senhor viveu essa época. Talvez hoje quem tem 30 anos nem sabe o que nós estamos falando, o que era um baile de chopp. O que aconteceu que também terminou essa iniciativa em Lagoa Vermelha, que eram tradicionais, principalmente na Serra Lagoense? Sim, o baile do chopp, em primeiro lugar a gente mandava fazer uma caneca Personalizado. personalizada, aí tinha a participação de muitas empresas que faziam doações de 50, 100, e aí ia a logomarca, patrocínio na caneca. Era um evento fantástico, um baile do chopp. Por que não se realizar novamente? Podemos realizar o baile do chopp. Hoje não é mais 2 empresas que vendem chopp, hoje nós temos diversas empresas fabricantes de cerveja artesanal, de chopp, que podem proporcionar isto aí
e também para eles é uma publicidade. Então você veja, é uma corrente, né? Você vai fazer o baile do chopp, quem é a cerveja? Fabricante da caneca. E uma caneca também não é uma caneca simples, faz uma caneca bonita, bem feitinha, bem decorada, né? E aí isso aí valoriza, você vai colocar uma caneca ali, bom. O primeiro baile de chopp do Lagoense, eu devo ter uma caneca lá na minha Guardado. residência, guardada. Realmente foram épocas que marcaram, né? Então, e é um congraçamento da comunidade numa festa do chopp. Aí você vai trazer uma banda típica, com músicas típicas alemãs. Então, você vai servir ali um, um amendoim, mais alguma coisa para a pessoa ir beliscando e tomando o seu chopp. Então, é tudo. É uma armação, não, é uma boa organização para que a pessoa se sinta bem, beba, se divirta e saia de lá com alegria. Seu Walter, o senhor acredita que nós estamos vivendo aí, daqui a pouco, uma crise de identidade cultural e que está refletindo isso nas nossas promoções? Ou é exagero dizer isso? Eu acho que o que falta sempre são divulgações. Quanto mais divulgar, melhor vai ser. Nós temos eventos em Lagoa que acontecem e que nós ficamos sabendo depois que aconteceu. E eu acho que isto aí tem que partir de alguém, esta boa divulgação. Não adianta você fazer um bom evento se não tiver uma excelente divulgação. Tem que divulgar. Com a divulgação, nós vamos chegar a realizações fantásticas. Agora, se não tiver divulgação, nós vamos ficar sapateando. Certo, seu Walter, nós estamos encerrando a nossa entrevista, mas antes eu queria perguntar em resumo geral, pela sua experiência, pela sua vivência, em toda essa trajetória de décadas na sociedade de Lagoa Vermelha e até fora dela. O que vamos fazer a partir de agora, então, para retomar as festas? Exemplos nós temos, Marcos. Como é que o troféu imprensa, como é que o Mulher Evidência são realizados, são divulgados e a comunidade participa. Nós temos que nos espelhar em alguém que está fazendo as coisas certas. Entendeu? E a NG está fazendo as coisas certas. Então, as entidades têm que copiar como é que o Marcos, como é que o Gerivini estão fazendo essas suas festas. Como é que eles estão organizando? As diretorias têm que procurar copiar o exemplo e dar sequência. E aí nós podemos voltar a ter o baile de aniversário do clube, a ter o baile de carnaval, a ter o baile do chopp, Aniversário do município. o baile do aniversário do município. Todos esses eventos nós podemos voltar a ter o baile, o carnaval de inverno. Esta sequência nós podemos, mas nós temos que nos preparar, organizar as festividades para dar sequência. Você falou do baile do município. No dia 10 de maio, é dia do município, o Lagoense está promovendo um jantar dançante lá na sede campestre. R$ 50, um momento que o casal pode ir, vai ter jantar com R$ 50 e música lá na Vila Oliveira, na sede campestre. São promoções que nós estamos fazendo para poder reativar, para dizer o clube está fazendo alguma coisa, está reiniciando. E temos intenção, sim. A partir de fevereiro do ano que vem, nós zeramos, nós do Lagoense, zeramos. E aí as coisas vão começar a funcionar, se Deus quiser. E a diretoria tiver boas intenções e fazer boas promoções baseado na NG das promoções que vocês fazem. E conclamo aqui o Conselho Municipal de Turismo, a imprensa, as rádios, o jornal e a revista para que nos auxiliem nas diretorias dos clubes da Sociedade de Lagoa Vermelha para que voltemos a ser aquilo que éramos no século passado. Estamos nesse século e precisamos evoluir e retornar às grandes atividades do Clube Comercial, do Clube Lagoense, do Auriverde,
da Associação dos Motoristas, da ABANF e das outras entidades que eu mencionei no início, termos efetivamente grandes realizações festivas, bailes bem organizados, em que a comunidade vá, se divirta, trazendo sim os jovens para a sociedade. Sem os jovens, nós não vamos ter bons exemplos e uma continuidade de uma sociedade que Lagoa Vermelha e que a região merece. Nós agradecemos a participação do senhor Valdir Scalabrin, que comentou sobre as realizações de festas ou não em nossa sociedade. Aguarde também o resumo desta entrevista no jornal Folha do Nordeste, que estará circulando agora, sexta-feira, dia 11 de abril.